Shalom, queridos, a graça e a paz do Senhor. Quem fala é o pastor Ricardo Costa e é uma grande honra estar com vocês aqui para mais um ensinamento poderoso que eu gostaria de compartilhar contigo. Um pouco desse conhecimento que o Senhor tem nos abençoado diariamente. E o assunto de hoje que nós vamos falar é a vontade de Deus para você, a vontade de Deus para a tua vida. O que Ele quer para você, o que Ele pensa em relação à tua vida como no todo. Tá? Eu recebo muitas perguntas toda semana, quase todo dia, a respeito disso, e eu gostaria de compartilhar contigo. Mas vamos falar depois da vinheta. A Bíblia nos diz que uma vez que confessamos ao Senhor Jesus com a nossa própria língua, a nossa boca, então a partir desse momento o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos convence do pecado, ele nos convence das nossas transgressões e nos leva ao arrependimento. Fazendo assim, ele nos ensina a trilhar um caminho que nos levará até Jesus Cristo. Entretanto, a palavra de Deus também nos mostra que certo dia Jesus apareceu para os discípulos, seus apóstolos, e disse: "Mas recebereis poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo." Há uma diferença entre o Espírito Santo habitar em nós e estar sobre nós. Quando o Espírito Santo ele está habitando em nós, ele traz benefício para nós mesmos. Mas quando o Espírito Santo está sobre nós, então ele nos habilita a levar benefícios a outras pessoas que estão próximo da gente. O Espírito Santo sobre nós, ele nos habilita a levar o reino de Deus em todos os lugares por onde nós passarmos. E através de um evangelho vivo, manifestando o poder dele, engrandecer o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. O Espírito Santo, ele está em ação hoje na terra, procurando os verdadeiros filhos do Senhor, a qual ele pode vir sobre eles e prepará-los e capacitá-los para estabelecer o reino de Deus nessa terra. O Espírito Santo está te procurando. Em breve ele vai encontrar você. Então vamos lá, gente. É uma grande honra estar com vocês aqui. Eu já falei sobre isso. E hoje eu quero falar contigo sobre a vontade de Deus para a tua vida. Veja bem, eu recebo muitas mensagens, quase que toda semana, constantemente mensagens de pessoas dizendo assim: "Ah, pastor, eu queria tanto fazer tal coisa. Se eu fizer tal coisa vai resolver um problema na minha vida. Se eu fizer isso, vai resolver um problema aqui para mim, vai ser muito bom, mas eu não vou fazer porque eu não sei se é da vontade do Senhor." O que o senhor acha? O que você tem para me dizer? Me ajude a entender isso. Então veja bem, vamos entender algumas coisas aqui. Uma outra pergunta que eu recebo muito são pessoas dizendo assim: "Nossa, apóstolo, eu queria tanto, por exemplo, ser uma pessoa próspera, eu queria tanto ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ou eu queria ser tanto, sei lá, um empresário, eu queria tanto ter isso." As pessoas elas sempre falam: eu queria ter isso, eu queria poder ser assim, eu queria ter isso, eu queria ser abençoado dessa forma. As pessoas elas sempre colocam isso, né? Mas eu não consigo. O que o senhor me indica? Como é que a gente chega nesse ponto? Então, para te explicar isso, para te responder essa pergunta, eu gostaria de te contar uma história, um acontecimento que teve na minha casa. Veja bem, eu tenho um filho. Hoje meu filho está completando 16. Meu filho está com 16 anos já, né? E já está bem maior do que eu. Bom, eu sou baixinho, para ficar maior do que eu não precisa tanta força, né? Mas enfim, quando ele era bem pequenininho, tinha lá seus 2, 3 aninhos de idade, né? Eu lembro um episódio que aconteceu, que assim, eu tinha chegado, eu acho que muito tarde do serviço naquele dia, aí eu fui dormir muito tarde, então no dia seguinte acabei acordando mais tarde do que o normal. E eu lembro que ele gostava muito de biscoito, muito de comer biscoito. Nessa época nós tínhamos um pote assim, que nós comprávamos biscoito e colocávamos dentro desse pote, e esse pote de biscoito ficava em cima da mesa. Eu lembro que ele acordou, devia ter uns 2, 3 aninhos de idade. Eu lembro que ele acordou e eu estava dormindo, aí ele foi lá me chamar: "Papai, papai, papai." E eu pensei comigo: não vou acordar não, vou ficar aqui. Eu continuei lá de olho fechado, né?
deitado dormindo. E ele ficou lá brincando ali. Daqui a pouco ele olhou para cima, ele olhou para a mesa e ele viu assim um pote de biscoito em cima da mesa. Só que ele era pequenininho, ele não alcançava a mesa, mas ele ficava de longe, ficou olhando. Ele queria aquele biscoito. Na hora eu estava lá meio dormindo, meio acordado, mas eu olhei ele olhando para aquele pote de biscoito. Então eu pensei comigo, acho que ele quer comer o biscoito, mas eu não vou levantar agora não, depois eu levanto. Eu estava muito cansado, estava com preguiça também naquele dia, enfim, e fiquei ali esperando. E aí eu lembro que ele segurou ali na mesa e ele ficou na pontinha dos pés ali tentando alcançar o pote de biscoito e não conseguia de jeito nenhum. E ele tentava e não conseguia. Aí ele volta para trás, fica olhando pro potinho. Isso ele tinha uns 2 a 3 aninhos. Aí ele vai e empurra com toda a força. Ele empurrou a cadeira. Quando ele empurra a cadeira se afasta da mesa. Ele sobe em cima da mesa sobe em cima da cadeira e depois sobe em cima da mesa, senta em cima da mesa, pega o pote de biscoito, abre o pote de biscoito e começa a comer. E ali ficou comendo. Comeu, depois ele desceu e foi brincar. Ou seja, aquele biscoito era para ele, era dele. Eu poderia levantar da onde eu estava e dar o biscoito para ele, mas eu fiquei olhando para ele, eu não vou dar agora não. E ele tentando pegar. Aquele biscoito já era dele, tá? Então ele só teve que aprender a descobrir como pegar aquele biscoito, como que aquele biscoito viesse até a mão dele. Ele só teve que aprender isso. Então quando ele parou, ele planejou, ele empurrou aquela cadeira, subiu na mesa e pegou o biscoito. Então aí ele conseguiu, mas o biscoito já era dele. Eu já tinha comprado aquele biscoito para ele. Então veja bem, às vezes você fica se perguntando assim, você queria tanto receber uma bênção, você queria tanto ser isso, você queria tanto ser bem sucedido, você queria ter uma vida próspera, você queria ter um casamento abençoado, você queria ter, enfim, sempre a gente coloca isso, que a gente quer uma coisa. Pois bem, olha o que a Bíblia me fala a respeito disso. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Vamos ler o que está escrito. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, das coisas, tanto do céu como da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha que bênção! Em outras palavras, o que está querendo dizer aqui é que Deus, ele é o nosso Pai. Por meio de Jesus Cristo, nós herdamos o direito de filho, de sermos chamados de filho. E a Bíblia diz que Deus, ele nos escolheu, e desde antes da fundação do mundo, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então aprenda uma coisa, você não pode dizer que eu queria ser uma pessoa próspera. Não,
você já é uma pessoa próspera. Ah, eu queria ser uma pessoa feliz. Não, você já é uma pessoa feliz. Ah, eu queria... Não, você já é tudo isso em Cristo Jesus. Ah, sim, pastor, mas se eu já sou próspero, se eu já sou feliz, então por que eu não vejo isso na minha mão? Lembra do exemplo que eu dei do meu filho? Deus, ele não vai fazer por você aquilo que ele já fez, então ele já te deu. Então imagina só, Deus, ele está esperando você simplesmente se movimentar para que você pegue isso que ele já providenciou para você. Então veja, o meu filho lá, o biscoito já era dele, estava lá, ele não conseguia alcançar porque era pequenininho, então ele arrastou a cadeira, subiu na mesa e pegou o pote de biscoito. Da mesma forma é você. Deus, ele já te abençoou com todas as sortes de bênção, tá? E você só precisa agora saber como fazer com que essas bênçãos cheguem até a tua mão, ou melhor, como você coloca as mãos nessas bênçãos. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, deixa o seu like, compartilha com todos os teus amigos aí, se você gostou mesmo, se inscreve no meu canal. Deixa eu te falar uma coisa, meu nome é Ricardo Costa, eu tenho um site, que o site é www.curiavivamento.com. Lá nós temos dezenas de cursos onde vão destravar a tua vida como num todo, desde no âmbito espiritual como no âmbito como num todo. E tudo isso é à luz da palavra de Deus. Assim como a minha vida foi transformada pelo Evangelho, a minha vida foi transformada por Jesus, eu acredito que a tua também pode ser. Se você quiser, pode entrar no nosso site e ver lá os nossos treinamentos, tá bom? Entra lá para poder adquirir. Outra coisa, nós abrimos agora a nossa loja virtual lá no nosso site. Você entra lá, curiavivamento.com, lá você encontra a loja virtual e tem produtos incríveis, né? Como essa aqui, que é a Bíblia, olha só que bonita, a Bíblia do Leão, né? Nós temos outras, né? Temos outras versões de Bíblia, olha só que bonito. Jesus Save, né? Temos essa Bíblia aqui, é exclusividade da nossa Escola de Cura e Avivamento, tá bom? Vem com o logo da nossa Escola de Cura e Avivamento. E tem Está Consumado, e tem muitas outras versões de Bíblia lá, então você pode estar adquirindo, tá bom? Queridos, ó, beijo no teu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com todas as pessoas, teus amigos, teus contatos. Vamos crescer junto, nos ajuda a chegar pelo menos a 100 mil inscritos até o final do ano. Deus abençoe.